Olá, eu hoje gostaria de propor a vocês da gente começar um projeto do zero, simplesmente com agulha, linha e medidas. Com isso a gente consegue fazer blusa para recém-nascido, para criança de 1 ano de idade ou até para adulto. Vamos lá? O projeto de hoje vai ser uma blusa em top-down para bebê de 0 a 3 meses. Então eu estou com todas as medidas, quero usar a lã família, que ela é indicada para tricô ser usadas agulhas de 4 a 5, só que eu quero usar a agulha 3,5, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar a linha que eu vou usar e fazer uma amostra com a agulha que eu pretendo usar no meu trabalho e o ponto que eu pretendo usar no meu trabalho. Então, eu fiz uma amostra com 10 pontos e 10 carreiras. Então, 10 pontos em jersey deram 5,5 centímetros, ok? 10 carreiras deram 3,5 centímetros. Por que isso é importante? Porque cada uma de nós tem uma tensão de ponto diferente. Então, é muito importante que a gente faça dentro do ponto que a gente vai usar. Eu resolvi aproveitar a amostra e fazer em cordões de tricô também. Então, os mesmos 10 pontos deram 6 centímetros e as 10 carreiras 3 centímetros. Tudo certo até aqui. O nosso casaquinho, ele vai começar pelo pescoço. Então, a medida que a gente tem que tomar como base são os 25 centímetros que a gente tem, que é a medida de um pescoço de bebê de 0 a 3 meses, pela tabela de medidas que eu achei na internet, ok? Então, se 10 pontos em jersey, que é o ponto que eu vou usar na blusa, deram 5,5 centímetros, eu tenho que calcular quantos pontos eu vou precisar para 25 centímetros. Então, temos que fazer uma regra de 3. Pela regra de 3, eu cheguei à conclusão que eu vou precisar de 45,45 pontos. Então, a gente arredonda para 46. O próximo passo. Dentro da circunferência do pescoço do bebê, o casaquinho vai precisar de frente, costas, mangas e raglan. Então, eu decidi que cada raglan vai ter 4 pontos, porque eu vou fazer o raglan de ponto duplo. Então, 4 vezes 4, 16. Os 46 pontos menos os 16 sobram 30. Esses 30 eu tenho que dividir por 3, mangas, costa e frente, correto? Então, 30 dividido por 3 dá 10. Então, eu tenho 10 pontos para as costas, tenho 10 pontos para as mangas, 5 para cada manga, e tenho 10 pontos para as frentes, 5 para cada frente. No meu projeto, eu decidi que eu quero fazer o ponto de borda duplo. Então, eu vou precisar de 2 pontos a mais para cada lateral. Isso tudo vai dar 34 pontos. Então, vamos lá. Nós temos os nossos 30 pontos da blusa em si, os 4 pontos do borda duplo e os 16 pontos do raglan. Isso tudo vai dar 50 pontos. São exatamente os 46 mais os 4 da borda dupla, certo? Só que a blusa do bebê vai precisar fazer esse transpasse. Então, a gente vai precisar de mais 4 pontos para cada frente para poder fazer esse transpasse. Então, somando 8 pontos, exatamente 4 para cada lado, então nós vamos iniciar o nosso casaquinho em top-down, montando 58 pontos, certinho? Bem, eu decidi fazer as bordas do casaco em cinza e o corpo em branco. Estou aqui com a agulha 3,5
nós vamos começar a montagem dos nossos pontos. Então, nós vamos montar 58 pontos. Todas as medidas do casaquinho que eu peguei na internet, eu estou deixando na descrição do vídeo, assim como o link do ponto de borda duplo. Eu já estou aqui com uma carreira de tricô feita, então nós vamos iniciar. Vamos iniciar os nossos pontos de borda, estamos no avesso do trabalho, então fazemos os 2 pontos de borda em tricô e vamos fazer mais uma carreira em tricô para iniciarmos o passa-fita. Eu vou chegar até o final e já volto. Estamos aqui no final da carreira, os últimos pontos dessa carreira em tricô e os 2 pontos de borda tirados sem fazer, como se fôssemos fazê-los em tricô pelo lado do avesso. Agora o direito do trabalho, os 2 pontos de borda em meia e nós vamos iniciar o passa-fita. Uma laçada, 2 pontos juntos em tricô. E vamos seguir dessa maneira até o final da carreira. Chegamos aqui no final da carreira, nossa última laçada, 2 pontos juntos em tricô. Estamos no direito do trabalho, fio atrás, 2 pontos de borda tirados sem fazer. Vamos voltar fazendo mais uma carreira em tricô. Eu contei os pontos aqui e eu acabei percebendo que eu estava com 58 pontos na agulha, agora estou com 57. Então, quando eu for colocar os marcadores, eu vou repor esse ponto. Vamos fazer outra carreira em tricô, porque antes do passa-fita nós fizemos uma, então vamos fazer outra para exatamente igualar e ficar dessa forma. Então, agora, nós estamos no avesso do trabalho e vamos iniciar a colocação dos marcadores. Então, são os 2 pontos de borda e 4 tricôs da barra frontal. Como eu resolvi fazer o casaco em 2 cores, eu agora vou inserir a cor branca. Porque a bordazinha do pescoço, a lateral, o fundo e os punhos vão ser em cinza e o corpo do casaco em branco. Então, a gente insere a linha branca e continua normalmente. Então, nós vamos fazer exatamente como está aqui na legenda. O marcador fica sempre entre os 2 pontos raglãs, que eles vão ser trabalhados, esses 2 pontos, sempre antes e após o marcador. Então, nós já colocamos o marcador do raglan da frente para a manga, agora da manga para as costas. Agora, nesses 10 pontos das costas, eu fiz 4, vou repor aquele ponto que ficou perdido lá no passa-fita, fazer mais 5 e os 2 do raglan e o marcador. O avesso do trabalho vai ser sempre em tricô, o tempo todo. Agora, a manga, o marcador da manga para frente, então os 5 pontos de frente, e vamos inserir a cor cinza para fazer a barra lateral da outra frente. Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar os raglãs e eu vou ensinar essa transição de cores na vertical. Então, vamos lá. 2 pontos de borda, os 4 da barra
E agora a gente cruza essas linhas. A gente passa a linha cinza para a esquerda, pega a branca, fazendo um X com as duas linhas, exatamente como vocês estão vendo aqui. E segue trabalhando com a linha branca normalmente. Dá uma puxadinha para elas ficarem bem justinhas. E vamos fazer o raglan. Eu estou deixando na descrição do vídeo o link de um outro vídeo de como fazer esse ponto raglan, mas ele não é difícil. Antes do marcador, pega-se os dois pontos, sem tirar a linha da agulha laçada e faz outro ponto. Passa o marcador. Os pontos seguintes do marcador são pegos por trás, exatamente para o raglan fazer esse V, característico do raglan. Mesma coisa. Faz o ponto sem tirar da agulha laçada, faz o ponto novamente. Agora a gente vai fazer os pontos das mangas. E eu vou repetir aqui o raglan bem devagar para vocês perceberem. Olha a importância do marcador. Eu passei os dois pontos antes do raglan, então eu vou voltar. Estou aqui com os 5 pontos depois do primeiro raglan e vou fazer o raglan antes do marcador. Por isso que é bom a gente colocar o marcador, que aí a gente não se perde. Os dois pontos depois do marcador, pego-os por trás, sempre. Seguimos as costas. Antes do marcador, pega os pontos pela frente, faz um ponto meia, sem tirar da agulha laçada e introduz outro ponto meia. Passou o marcador, pega os dois pontos pela alça de trás, faz um meia, sem tirar da agulha uma laçada e um meia novamente. Manga. Novamente o raglan. Eu tô seguindo até o final junto com vocês, para vocês fixarem bem como a gente faz os pontos raglans e para eu fazer a transição de cor novamente agora na outra barra. Então, agora a linha da direita vai para a esquerda, pega-se da esquerda fazendo um X, cruzando as duas. Como essa barra em tricô, linha à frente, 4 tricôs e os pontos de borda. Avesso do trabalho. Cruzamos as linhas da mesma forma. Estou aqui com as duas linhas azul, cinza e as brancas. Trabalhar com esse monte de linha, às vezes, elas entrelaçam, a gente tem que parar o trabalho, desmanchar a bagunça que elas fazem, mas eu acho que fica interessante. A linha da direita para a esquerda, no avesso, pega a branca e cruza novamente. Com isso, o ponto não cria buraco entre essa transição de cores e fica perfeito. Agora chegamos no raglan. Avesso todo em tricô, esses 3 pontos são feitos normalmente em tricô. Próxima carreira, quando a gente for trabalhar o raglan, os 2 pontos antes e depois do marcador vão ser trabalhados até a gente chegar na medida
do comprimento do raglan para a gente iniciar a separação de frente e costas para fazer as mangas. Então, nós vamos continuar até termos 12 centímetros de raglan. Bom, vamos lá. Eu já fiz os meus 12 centímetros de raglan. O que eu vou fazer agora? Eu estou no avesso do trabalho, eu vou chegar até o raglan, ok? Então, vamos lá. Sempre eu decidi colocar uma faixa de 2 carreiras aqui no meio do caminho. Vocês podem optar por fazer isso ou não, eu achei que ficaria interessante. Então, nós estamos aqui com a nossa borda em cinza. Vamos fazer o nosso transpasse de linha da mudança de cor, normalmente. A linha em bola trabalhando dessa maneira, mas vamos lá. Eu vou chegar aqui no raglan para conferir a medida com vocês direitinho. Vamos tirar o nosso marcador. Como a gente mede o raglan? Por aquela tabela de medidas que eu tinha tirado na internet, o pescoço tem 25 centímetros, o raglan tem 12, da cava ao punho 14, do pescoço ao punho, quer dizer, a parte de cima do braço, 23, o comprimento da cava à cintura, 13, e a largura de frente e costas, cada uma, 29, tá? Eu vou deixar isso na descrição do vídeo, como eu já havia dito anteriormente. Então, nós estamos aqui com o nosso raglan, medindo exatamente 12 centímetros, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar as duas mangas, porque se a gente deixar para trabalhar as mangas depois, fica difícil. Então, nós estamos aqui com uma frente, essa frente vai ficar reservada, eu não vou tirar da agulha, porque não tem necessidade. Então, eu vou chegar até o outro raglan, tá? Então, eu já cheguei aqui no raglan, certo? Eu vou tirar, vou pegar uma agulha de tapeçaria. Eu tenho aqui uma agulha grande que eu adoro para fazer essas coisas, porque eu não gosto muito de trabalhar com aquele segurador de pontos, não, porque como eu faço tricô com a agulha debaixo do braço, aquele segurador de pontos me incomoda um pouco. Então, eu prefiro trabalhar com a lã em cor contrastante. Então, a gente vai pegar esses pontos das costas e vai passar todos eles para essa agulha auxiliar. Para essa linha auxiliar, no caso, né? Então, ok. Cheguei no outro marcador. Vou passar essa linha por entre os pontos. Vou dar um nó para a gente poder trabalhar com facilidade, certo? Então,
corto a linha. Então, todas os nossos pontos da manga e das costas estão guardados aqui, certo? Eu vou pegar agora uma outra linha branca. No caso aqui, eu peguei do fundo do meu próprio novelo e vou trabalhar a outra manga. Então, vou deixar uma margem de linha aqui boa, inclusive até para costura. E vou trabalhar todos os pontos da manga. Até chegar no outro raglan. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Ok, eu já fiz a outra manga, já cheguei no outro raglan. Eu vou fazer a mesma coisa com essa frente. Eu vou pegar todos os pontos e fazer exatamente como eu fiz com as costas. Colocar todos os pontos nessa linha auxiliar, dar um nozinho e começar a deixar reservado e passar a trabalhar só até as mangas, tá? Eu vou pegar todos os pontos e já volto. Aqui, todos os pontos pegos, a mesma situação. A gente dá um nó e deixa reservado. Como eu trabalhei com essa barra em outra cor, essa linha e essa daqui não serão cortadas, porque a gente vai precisar delas novamente para dar continuidade às frentes. Agora, nós vamos trabalhar somente as duas mangas. Eu já tô com as duas linhas aqui, uma para cada manga. O que que nós vamos fazer? Para dar uma folga na axila do bebê, a gente vai acrescentar 3 pontos de cada lado. Então, vamos aumentar 3 pontos desse lado. E vamos trabalhar na nossa manga. O primeiro ponto vai ser o ponto de borda, que vai ser o ponto de costura. E vamos trabalhar os outros em meia. Chegamos aqui no finalzinho da nossa manga. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Vamos aumentar 3 pontos. Vocês podem trabalhar cada manga em separado. Eu gosto de trabalhar as duas mangas juntas. É um pouco complicado, embola a linha de vez em quando, mas eu prefiro porque eu chego no final da manga exatamente com a mesma quantidade de pontos nas duas mangas, certo? Então, ok. Aumentamos 3 pontos, fizemos a manga, aumentamos 3 pontos. A outra manga, a mesma coisa. Aumentamos 3 pontos.
Vamos trabalhar da mesma maneira. O primeiro e o último ponto vão ser os pontos de borda. Como a manga está sendo trabalhada em ponto Jersey, nós vamos continuar em ponto Jersey. Esses primeiros pontos, como é o ponto de montagem, a gente tem que dar uma esgaçadinha, mas vamos lá. Chegamos até o final. Aqui, quando eu fiz a carreira anterior, eu acabei tirando o raglan, mas eu tô aqui, o marcador, né? Eu tô aqui no raglan. A outra manga, essa daqui é a frente. Vamos aumentar 3 pontos novamente. E vamos voltar. O que que nós vamos fazer? Nós estamos aqui, nossa frente separada, uma manga, as costas separadas, a outra manga, e essa frente, como é a frente que eu já fiz, para eu não me esquecer que eu tenho que, quando eu pegar os pontos de volta, eu tenho que pegar daqui para lá, eu já deixo essa daqui na agulha, eu não coloco na linha auxiliar. Nós vamos continuar fazendo a manga até ela atingir 14 centímetros, contando com o punho, porque nós vamos fazer o punho na cor cinza para combinar, fazer o passa-fita, 2 carreirinhas em tricô e arrematar. Eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo e no próximo vídeo eu volto com as mangas já prontas, só para finalizar o punho e a gente retomar frente e costas e terminar o nosso casaquinho, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no próximo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!